Senhor presidente, colegas vereadores, populares aqui presentes nessa sessão da Câmara Municipal. Senhor presidente, eu ocupo hoje o grande expediente para me reportar aos 50 anos da instalação do nosso país do golpe militar. E, na verdade, é algo que a gente tem que estar sempre lembrando para que jamais se repita na nação brasileira uma ditadura. E eu inicio a minha fala dando um rápido esclarecimento sobre essas duas fotos, essas duas imagens, que são muito importantes para que a gente possa, sobretudo, chamar a atenção das novas gerações, particularmente das novas gerações, que não compreenderam, aquela parte que não compreendeu, a dimensão, a gravidade do que foi esse triste episódio na história do nosso país. Primeiro dizer que, na verdade, o golpe militar de 64, ele não foi articulado, ele não foi preparado apenas após a posse do então vice-presidente da presidência da República, o nosso João Goulart. Ele, na verdade, já vinha sendo preparado já a partir da eleição em que nosso grande ex-presidente Juscelino Kubitschek disputava aquele processo eleitoral e acabou ganhando a eleição. Antes mesmo da posse do Juscelino, os golpistas já se prepararam, tanto assim que tentaram dar um golpe e impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Portanto, o golpe, que é muitas vezes apresentado por setores conservadores da sociedade, da direita brasileira, ela própria estimulada e financiada pelos governos americanos, ainda ontem. Ainda ontem a TV Record reproduzia, inclusive, um vídeo áudio em que o ex-presidente Kennedy dos Estados Unidos indagava ao embaixador o que é que poderia ser feito contra João Goulart. E depois o seu sucessor, o Lyndon Johnson dos Estados Unidos, inclusive financiando diretamente contra um militar aposentado na reforma ontem, 90 anos, já deu um depoimento oficial. Esse depoimento foi dado em 2005, onde ele denuncia, onde ele afirma que levou, que recebeu no encontro em que o primeiro traidor do João Goulart, o general Marinho Cruel, que fez toda a articulação dos Estados Unidos, recebeu 6 malas de dinheiro de dólar num espaço, num prédio das Forças Armadas. Esse cidadão é vivo ainda, deu depoimento que falou ontem na TV Record, de 90 anos. Pois bem, e vem, depois da posse de Juscelino, veio exatamente o episódio de Jacareacanga, que foi a revolta de Jacareacanga, quando os militares golpistas, a partir do Rio de Janeiro, foram para Jacareacanga, no estado do Pará, para dar o golpe e destituir o presidente Juscelino Kubitschek. Portanto, o golpe, na verdade, a utilização, o velho sofisma que sempre foi utilizado em relação que seria um contra-golpe contra a esquerda, representada por João Goulart, e vejam bem, o João Goulart colocado como comunista, uma das maiores riquezas do Rio Grande do Sul, um latifundiário. Agora, claro, era um homem com a alma do povo, como era Juscelino Kubitschek, e por isso o conservadorismo, a direita, o golpismo, que sempre caracterizou a trajetória das Forças Armadas brasileiras, a democracia do Brasil, está se consolidando agora, nessa quadra que nós estamos vindo a partir de 1985, com a queda do regime militar. Mas a história do Brasil é uma história permeada por golpes, permeada por ações autoritárias das Forças Armadas e, claro, planejadas pela elite, sobretudo dos setores civis, que fomentaram
oportuníssima charge do feito ontem no Jornal Público. E essa imagem de baixo, para que nós possamos, sobretudo, alertar aqueles, ainda que minoritários da sociedade, e que, lamentavelmente, agora mesmo, algumas pessoas que defendem o golpe do Estado, que defendem a volta da ditadura, que é uma minoria, mas que muitas vezes é colocado nas redes sociais como se fosse a expressão do povo brasileiro. Ainda ontem vi um debate na Rádio Povo, presidente, que estavam participando os juristas de Alma Pinto, o general Torres de Mello, pessoa pela qual eu tenho, do ponto de vista do trabalho meritório que ele desempenha no lado Torres de Mello, tenho o maior carinho, a maior afeição, e sempre que posso estou junto na luta em benefício do lado Torres de Mello. Mas, na verdade, sustenta um discurso inaceitável, um discurso que desvirtua a verdade histórica, que foi uma verdade histórica que está aí, foram anos de terror, de morte, de assassinatos, e outro argumento que se usa muitas vezes para esconder a gravidade do que aconteceu nesse país, é dizer que a ditadura militar fez alguma coisa pela economia desse país. Foi um desastre. O período da ditadura, do ponto de vista da economia, além do arrocho salarial que impôs ao povo trabalhador, além do endividamento externo e a preços de hoje, meu presidente, a dívida externa deixada pelos generais representaria hoje 1 trilhão e 200 milhões de dólares, que eles deixaram a dívida, quando saiu da fim da ditadura, eles deixaram essa dívida que hoje representaria 1 trilhão e 200 milhões de dólares. Portanto, foi um fracasso. Aquela história do milagre, o milagre econômico, tão festejado na época pelo ministro Neto, que dizia, inclusive, que era para crescer o bolo e depois dividir. Esse bolo só cresceu, esse bolo só veio ser dividido, só começou a ser dividido com os governos do Partido dos Trabalhadores. Essa dívida externa foi paga pelos nossos governos, essa dívida externa extraordinária deixada pela ditadura militar foi paga pelos governos do Partido dos Trabalhadores. Essa dívida vem desta época. Então, na economia também foi um grande fracasso. E aí, senhor presidente, é importante dizer, alertar para a juventude, pois nas redes sociais, nos parlamentos, na sociedade, todos nós dizemos o que queremos. Todos nós temos ampla liberdade de imprensa e de expressão. Aliás, não há país no mundo que tenha a liberdade de expressão que tem o Brasil. Não há país no mundo que tenha a liberdade de imprensa que tem o Brasil, vai até o exagero. Todos os países democráticos do mundo, por exemplo, têm uma regulamentação da mídia. O Brasil, quando se fala nisso, do controle social, principalmente os conservadores que usufruem dessa mídia partidarizada, falam que nós queremos trazer para o Brasil censura, que não tem nada a ver. Mas é importante esses dois quadros, para nós compararmos o que é defender uma ditadura em uma democracia. Daí, o deputado federal, militar, truculento, conhecido Bolsonaro, que defende uma ditadura militar com toda força, que justifica os atos de tortura, que justifica as mortes,